Boa tarde, gente. Estamos aqui, né? Mais um curso seguido do outro, né? A gente acabou de dar o autodescobrimento, agora a gente vai entrar nesse livro, nossa, nem sei, né? Um Consolador maravilhoso, livro forte, livro que vai nos ajudar a fazer uma base mais sólida da doutrina, da nossa doutrina, né? Semana passada a gente deu a primeira parte, né? Nem foi a primeira parte, foi a introdução, e que foi muito, eu, pelo menos, sinto que vai dando uma estrutura, uma compreensão maior ainda dessa doutrina que a gente escolheu como filosofia de vida. E a forma como ela se desenha, a forma como ela se apresenta, a forma como ela foi criada, né? E nos foi passada. A gente tem hoje, né, a possibilidade de estarmos com um espírito muito grandioso, uma alma muito grande, Emmanuel. Então, vamos fazer o nosso evangelho para a gente começar a nossa aula. O Dani está chegando. Enquanto isso, a gente vai fazendo o evangelho, nos preparando já para esse momento. A fé e a caridade. Disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só se pratica com a abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procura iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida. A diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. E aí, capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, capítulo 11. Né? A parte da fé e a caridade. Realmente, uma coisa junto com a outra, unindo e nos ajudando no nosso processo de despertar, de transformação. É o que a gente vem falando muito aqui, né? A doutrina nos proporciona, nos instiga, nos estimula para que isso aconteça. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Quer fazer, Dani, prece? Então vai, Dani vai fazer a prece. Boa tarde, meus amigos. Cheguei aqui um minutinho atrasado. Acho que está um pouco alto esse microfone azul. Está dando microfonia agora, está bacana. Então vamos lá. Elevando nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade aqui da casa. Nossa querida Joana, nossa mãezinha querida, que nos protege, que nos traz intuições, pedindo ajuda ao longo das nossas reflexões de hoje, para que elas sejam sempre ponderadas de acordo com a verdadeira mensagem cristã. Que nós temos uma tarde de maravilhosas reflexões e agradecemos a presença de todos aqui, os encarnados e desencarnados. Muito obrigado e graças a Deus. E aí, Tati, minha amiga? E aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo agora que você chegou. Maravilha. Estamos aí já agora sim entrando nas famosas perguntas do livro O Consolador, né? E sabe o que eu achei engraçado essa semana, Dani? Eu fiquei estudando para palestra, para várias coisas, e o Consolador aparece em vários estudos. Exatamente. Vários estudos. É um livro super famoso, super estudado, que é por muitas pessoas, né? Falado em vários estudos bastante... com bastante conhecimento para fortalecer a base, como eu falei no início. Então, a gente está com uma obra essencial na nossa doutrina
que vai fazer a diferença nesse processo aí de base, né, Dani, que a gente precisa. Uma das primeiras obras, um dos primeiros livros dessa onda Chico Xavier. Eu digo onda porque foi praticamente um tsunami espírita, né, de literatura, digo num bom sentido, obviamente, né, de informações, aquela onda magnífica de amor. Sim. Que Jesus trouxe e a autoespiritualidade trouxe por meio de Chico, aqui no caso Emmanuel, né, que era o mentor, o guia dele, uma das principais e primeiras obras, ou seja, quanta literatura a gente não teve depois do Consolador e que se apoiou no Consolador. Olha que oportunidade interessante que a gente está tendo de ir lá no alicerce, de ir na base. Exato. Tudo bem que a base é o Pentateuco kardeciano, não é? Mas eu digo a base... fortalecer essa base, né? Fortalecer. Porque o estudo é em cima disso, né? É em cima disso e guarda uma relação muito grande, como a gente falou, com o Livro dos Espíritos. Exatamente. Né? Você vê até a estrutura que ele é, perguntas e respostas, né? E é muito interessante. E as respostas, você vai lendo, conforme você vai passando, você vai vendo que o quão importante são essas questões. É muito instigante, muito instigante. E difíceis, né? São questões bastante... E vieram essas obras aí, não é? Do início do século passado, as primeiras décadas do século passado, vieram essas primeiras obras aí, né? Como o início de uma onda espírita, porque já era, obviamente, né, previsto e o Brasil já foi preparado. Sim. É só dar uma olhada no livro lá de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pega aí. E a gente já sabia, não é, que nós tínhamos essa missão aqui no Brasil, né? Eu não digo nós, espíritas, mas a mãe aqui, a mãe Terra Brasilis, né? A mãe Terra Brasil. Então, na verdade, é um fragmento da mãe Terra, aqui, essa parte geográfica que reúne energias da natureza que são únicas, não é? Sim. E propícias ao desenvolvimento, não só do espiritismo, mas também, né, de vários aspectos da cura espírita, né? A gente pode parar para pensar e ver que os fluidos aqui da nossa natureza são fundamentais para a gente ter determinados fenômenos de cura, especificamente aqui no Brasil, né? Então, quando se vê erros, e a gente viu muitos erros ao longo da história do Brasil, não é, em relação a entre aspas, falsos profetas, o erro é humano. A Mãe Terra está aí, o Brasil está aí, a natureza está aí, o espiritismo está aí, né? Sempre humano, para poder prover com o que há de melhor. Como você usa é que, na verdade, você tem aí a falha humana, se é bem utilizado ou mal utilizado. Exatamente. Mas, enfim, aqui tem esse aqui também, se você quiser. Eu venho cheio de balas aqui, que eu sou a pessoa da bala. Mas a gente que fica falando muito 1 hora, 2 horas e depois você continua falando, exatamente. Você já veio do outro curso e não tem bala para garganta. Eu adorei. Quando eu vi ali, eu falei, opa, é isso aí. E o que é legal, agora a gente entrando nessa parte, o que eu estava falando, a introdução, ele explica qual é o motivo, o que motivou. E, principalmente, a gente trouxe lá aquelas passagens, né, de Mateus, do Evangelho, mostrando essa parte do Consolador prometido, a reflexão sobre isso, a necessidade da gente de até honrar a nossa doutrina, na nossa transformação, na nossa atitude no plano físico, né? Porque quanto mais a gente for se dedicando a esse processo de transformação, melhor será a nossa trajetória. Melhor será a nossa trajetória. Quanto mais a gente tiver conhecimento, né, e conhecimento vem com responsabilidade, melhor vai ser a nossa trajetória, melhor aproveitada vai ser a nossa trajetória. Exatamente. Porque a evolução vem de qualquer forma, a lei é de evolução, como a gente sabe. Mas como é que você quer evoluir? Você quer evoluir de uma forma prazerosa, de uma forma que está em perfeito alinhamento com as leis divinas, ou você quer evoluir na marra? Porque tem essa escolha também. Se a pessoa falar, eu quero sentar aqui e deixar a vida me levar, vai levar na marra, mas... Vai levar, é que nem quando vem aí o tsunami, né? Te leva de qualquer jeito, vai de qualquer um monte de coisa junto. Pois é. Então é melhor você sair nadando do que ser levado pela enxurrada. Pois é, se você pode, nesse caso, né, ter conhecimento, você pode você trabalhar o autodescobrimento, o auto-amor, você trabalhar o perdão, e ninguém aqui está falando que é fácil, é difícil, porque se fosse fácil não estaríamos aqui encarnados, né? A gente faria tudo isso da espiritualidade. Se fosse fácil, a gente não precisaria nascer, passar pela dor do parto, passar pelas dores do crescimento, passar pelos tormentos da adolescência, para chegar à vida adulta com todos os dilemas, os problemas dentro de casa, os problemas no trabalho. Se fosse fácil, não precisaria de nada disso, a gente iria lá da espiritualidade.
facilidade. Exatamente. Mas a questão aqui não é ser fácil ou não, é saber aproveitar um instrumento que vai te dar ali uma certa facilidade, né? Se você utilizá-lo. É aquela história assim, Dani, eu acabei o curso agora, autodescobrimento, né? Eu acho que uma frase que a gente tem que manter assim na nossa cabeça: procrastinar jamais, não dá mais para deixar para depois, não dá. Aí a gente ainda tem aquela coisa, vou deixar para outra vida. Não deixa, porque a outra vida também é sua. E se está difícil aqui agora, que você já tem alguma coisa, você não sabe onde você vai nascer na próxima. Você não sabe em situação que você está gerando por não estar aceitando já essa agora. Então, aqui agora, não procrastinar. Então, todas essas verdades, todas essas revelações, todo esse novo entendimento que nós vamos ganhar agora, porque se a gente está ganhando, a gente é merecedor e aí a gente tem que honrar esse presente, né? Todo esse conhecimento que nos está sendo dado, é usar na nossa vida. Então, estudar. O Dani estava fazendo a prece na hora e falou assim, uma hora na prece, obrigado por estarmos aqui à tarde, com esses ensinamentos maravilhosos. Eu fiquei pensando assim, na hora me veio isso na minha cabeça. Nossa, como a gente é merecedor. Nós estamos numa quinta-feira, né, um dia de semana, às 3h30, né, até 4h40, podendo falar sobre evolução, transformação moral, coisas físicas, química, biologia, um estudo profundo. Que quem nos trouxe foram espíritos assim de alto escalão, de gente grande. Então, alguma coisa e assim muito boa está reservada para gente. Olha só como é que tudo muda. Olha como a gente tem que agradecer esse instante e usá-lo de maneira poderosa na nossa vida. A gente não sabe como vai ser a próxima, né? A gente não sabe como é que vai ser a próxima, quais serão as nossas condições. E aqui, as necessidades, né? Pois é, e necessidades. Porque às vezes a gente nasce numa vida, nessa encarnação. Eu nasci aqui, eu tenho uma vida confortável, eu tenho um probleminha ou outro, mas esse aqui eu não quero fazer, mas eu tô aquela vidinha que eu podia crescer muito, mas eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois. Na próxima, eu vou vir com umas situaçõezinhas que não tinham sido resolvidas nessa, não era para ter sido resolvida nessa, porque você ainda estava num processo aí de se melhorar, de entendimento, se fortalecer. Aí você vem numa outra, tem muito caso disso, tá? De processos de resgate. Eu posso até contar um que eu soube uma vez, que o rapaz, ele teve uma situação, eu não sei bem o nome daquilo que é, mas alguma situação que o impedia de exercer a função que ele tinha. Ele era piloto. E por causa daquela doença que se estabeleceu nele, ele não poderia mais. E aí veio uma psicografia para ele falando que aquilo era como se fosse um resgate, que havia uma energia condensada no perispírito dele, que era um resgate de vidas dele, na época lá atrás dos romanos, onde ele matava as pessoas com espada por aqui. Ele vinha e... Então, aquele resgate estava sendo feito agora. Por quê? Porque ele precisava de um tempo de burilamento, de transformação, para poder passar pela prova com mais entendimento, com mais qualidade, e aquilo ser menos dolorido. Porque é assim que acontece. Não é uma coisa, eu fiz agora, aqui, quando a gente está encarnado, é automático. Depois vai ser conforme vai se desenhando a sua necessidade. Então, eu não sei ainda o que eu preciso reajustar. Eu não sei. Então, se agora está dando para eu sentar e estudar, aproveita, porque talvez agora seja a hora de construir uma base para depois você resolver as suas questões. Então, ora muito importante, ora muito, pode ser de grande auxílio no seu processo de transformação. Então, vamos lá. Pois é, e é interessante, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente ouve também, porque a gente aqui só está falando, a gente não está criando nada, né? Porque a gente está, entre aspas, ouvindo. Na medida em que nós lemos aqui o livro, aqui no caso o Consolador e outras obras que a gente também conjuga, né, para a gente refletir aqui sobre o Consolador, então a gente ouve muito também. Então a oportunidade que a gente tem, eu penso, né, também na nossa situação aqui, de escutarmos mais uma vez também a palavra de Emmanuel. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o Daniel e a Tati estão aí, eles estão, entre aspas, né, ensinando tanto, nossa, mas são pessoas de luz. Eu acho que
Eu não digo pela Tati, porque realmente ela é. Mas em relação a mim, não. Eu digo que eu estou aqui falando várias vezes, porque eu preciso escutar mais do que uma vez. Quem está ouvindo precisa ouvir uma só. Imagina, então, que faz um curso atrás do outro. Pô, só tem que ouvir. Ela está juntando bônus hora aí. A Tati daqui a pouco tá a rainha aí do Seja. Mas é verdade, a Tati é uma das mais empenhadas aí. Quem quer fazer curso aqui na casa, eu acho que dificilmente deixa de fazer um curso com a Tati, porque ela estuda bastante. Então, essa é bem interessante. Sobre isso que a Tati falou agora, só um detalhe, né, que me veio à cabeça, nós temos uma programação não só reencarnatória, que eu digo para a próxima reencarnação, mas é como se fosse uma criança na escola. Na primeira série você vai aprender isso, na segunda série são outros desafios, na terceira também. Então, nós, enquanto espíritos endividados, temos uma projeção, né? Uma programação com uma projeção. Ó, nessa vida, Daniel, você vai vir tal, né? com tais dilemas para poder resolver e dirimir. Provavelmente você vai passar por eles e mais ou menos a gente chega numa média para já na próxima vida você resolver ou solucionar outras coisas. Você vê, agora o sujeito está resolvendo questões de uma encarnação lá de Roma. Sim. Então, se a gente nessa encarnação acumula e já tem alguma coisa para uma outra próxima, não imagina como é que vai ser, né, no final disso tudo. Você não sabe como é que está seu pacote. Então, vamos... É como se você já tivesse uma prestação. Você vai aumentar ainda a carga das prestações, né? Eu vi isso, um cara falando, meu Deus, eu não entendi, não sei o que está acontecendo, as prestações estão se encontrando na minha fatura. E é isso que acontece. Olha só, eu botei aí no nosso... Mas eu botei só no YouTube, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas... pode Joga fazer que aí. A gente está aqui olhando, eu estou olhando aqui, estou aqui com o Dani. Pode demorar um pouquinho, porque às vezes a transmissão tem um delay, eu acho que de uns 20 segundos, alguma coisa assim. E outra coisa, compartilha o nosso curso, curte, porque isso é bom para casa, é bom para doutrina, é bom para todos nós. Alguém que está precisando, às vezes, numa aflição, ou escuta alguma palavra aqui do Consolador que pensa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Exatamente, vamos como é que se fala assim? Promover o bem, né? A gente fala, o bem é bem não é tímido, nós é que somos. Vamos botar para frente, vamos fazer a palavra chegar onde é necessário. O bem, ele precisa se divulgar, se proliferar, né? A gente já está cansado de ver coisas ruins se proliferando, mas o bem precisa se proliferar. Então, vamos lá. Primeira parte desse livro, né, que a gente falou, ciência, depois vem filosofia e depois religião. Primeira parte, a gente vai começar aqui uma gama de perguntas e respostas envolvendo ciência, e aí dá mais... Vamos chamar a espiritualidade para intuir, vamos chamar André Luiz, Emmanuel, por favor, né? Pode usar a gente. E aqui nessa aula eu conjuguei não só o livro O Consolador, né, com perguntas e respostas aqui, pelo menos as 4 primeiras perguntas e respostas, como eu peguei também um livro de Joana e um de Jorge Andréa, né, que tem, eu acho que muito a ver com isso. Gente, o que o Dani está fazendo ele está dando informações para vocês. Então, peguem esses nomes, busquem conhecer mais, porque isso tudo vai ajudar vocês a compreender cada vez mais, conhecer, né, cada vez mais pessoas. O Dani tem muito conhecimento, ele conhece muito de livros, ele fala toda hora. Aproveitem, anotem, façam a sua biblioteca, vai estudando, porque isso é importante para a gente. Aí, mais ou menos, eu já não sei não. Esse negócio do conhecimento, a gente sempre está naquela corrida. Primeira pergunta, então, olha como é que é a primeira pergunta. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre, né? Ou seja, ele precisa absolutamente, né, irrevogavelmente, de qualquer forma da ciência terrestre? Eu acho que aqui, antes da gente entrar na resposta, o livro dos Espíritos já trouxe para a gente que é o contrário, é a nossa ciência terrestre que precisa do lado de lá e das informações e de tudo que vem, não é, da espiritualidade para a gente desenvolver as pesquisas. Quantos cientistas já na programação reencarnatória não estudam lá no plano espiritual para encarnarem aqui e trazerem aí cura para doenças e descobertas para a ciência, né? Então vem de lá para cá. Quando a gente descobre aqui, muito tempo antes já tinha sido desenvolvido lá. Então o movimento é o contrário, mas vamos ver aqui a resposta de Emmanuel. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil. Claro, quanto mais a ciência avança, melhor para o espiritismo, não é? Porque a gente, por exemplo, hoje descobre a força do pensamento, a eletricidade gerada pela onda de pensamento, né, e que ela pode afetar a matéria. Então, é sempre útil. Quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo
se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição. Olha só, aqui a gente está década de 30 para 40, não é? Tirania, né? Tirania e destruição. Vamos analisar o contexto histórico. Já tinha o desenvolvimento ali, pelo menos nos bastidores da Segunda Guerra Mundial, isso aqui foi no meio da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Já tinha ali começado a se desenvolver a bomba atômica. Olha só. Ou seja, importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar o papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, né? Sem o espiritismo, ela pode acabar sem essa ajuda da mais alta espiritualidade, e aí não tem nada a ver com religião, né? E aqui tem a ver, sim, com esse intercâmbio entre o plano espiritual e aqui o nosso mundo material. Sem esse necessário intercâmbio, aqui a ciência meramente materialista, sem uma percepção metamaterial da existência humana, vai achar o quê? Que o mundo é dominação, que a ciência ela serve apenas para você ter conquistas materiais. Sem esse diálogo da ciência com o espiritismo, infelizmente, a gente teria chegaria a essa conclusão. Lembrando que nessa época, e aí tem uma figura muito interessante do Joseph Gleber, que foi um cientista. Sim. Não é? Eu não sei se ele era alemão, mas eu acredito que sim, mas ele trabalhava na Alemanha nazista na época. Quando ele descobriu que ele estava estudando e desenvolvendo um projeto, uma parte de um projeto que ia vir a gerar a bomba atômica, ele postergou, até que descobriram que ele estava postergando. Foi um ato heróico, né? E eu acho que tiraram a vida dele e da família dele, porque descobriram, né? E ele conseguiu, de qualquer forma, postergar bastante a bomba atômica. Se não fosse isso, talvez a história tivesse sido outra. E ele traz agora os ensinamentos. Olha como é interessante a gente falando, né? Peguem o livro Medicina da Alma, que, se eu não me engano, na introdução ele fala sobre isso, né? O espírito Joseph Gleber. Então, aqui a gente está falando nesse contexto, né? Na verdade, Emmanuel trazendo nesse contexto, Segunda Guerra Mundial, a tecnologia e os aviões sendo utilizados para poder matar, para jogar bomba, não é? Isso, e destruir. Se você for, você está falando dessa parte, né, da histórica, e aí a gente buscar o homem naquela época, né, os nossos desejos, aonde a gente se vinculava, você vê que o nosso estado, né, o nosso estágio bárbaro ainda estava muito intenso na gente, né? A barbárie, né? O desejo de destruição ainda era muito forte. Aí a gente volta naquele livro que a gente deu, do Francisco de Assis, já logo no início, ele falando, né, do processo evolutivo e o quão essa situação... Essa situação de barbárie fazia parte de um espírito ainda bastante primitivo, né? Que lá, esse livro de Francisco, se passa em que século? 1100, né? Século XI. E assim, ele ali, logo no início, na introdução, ele coloca, ele faz uma cruz, né? Uma cruz no plano espiritual, e nessa cruz ele mostrava os povos que iriam encarnar aqui, que teriam essa possibilidade, mas o desejo desses povos de destruição, de tacar fogo, era imenso, porque eram espíritos ainda muito primitivos. Embrutecidos, e que eles foram confinados naquela cruz, né, naquele cruzeiro, para poder esperarem ali um tempo e darem um momento, inclusive, para a humanidade. Vir aqui, né? Isso quando a gente vai entendendo, a gente vai vendo que nada é por acaso. Tudo tem uma explicação, e uma explicação muito lógica. Tudo sempre é dentro de uma ordem, né? Uma lei do progresso, algo muito grande que a gente não tem dimensão. Por isso que logo no início ele não espere as respostas completas. Vocês não têm capacidade. Se a gente ainda não pode saber tudo, vocês menos ainda. Então, é por aí. Vamos quanto mais a gente vai mergulhando nesse entendimento, né, Dani? E vai soltando as certezas e vai entendendo que o processo está todo... Olha quando ele bota aqui, ó. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. E o que ele está falando? Quando ele bota a ciência, né, como comparsa da tirania, são os homens. A necessidade de depuração, de valores morais, de trabalhar virtudes, de transformação, sair desse instinto primitivo, ainda bárbaro, é extremamente necessária até para que a gente conheça cada vez mais, até para que os conhecimentos sejam liberados para nós, né? Porque já está tudo lá.
A energia atômica pode servir para causar morte ou vida, tudo depende de como o ser humano se utiliza desse instrumento. É igual uma faca. Uma faca ela serve para cortar um bicho, você se alimentar melhor, mas ela vai servir para ferir uma pessoa também. O ser humano é o dilema e não o instrumento. O instrumento é neutro. Né? Exatamente. E aqui, ó, então o espiritismo, qual seria a finalidade aqui? Rematando por Emmanuel, né? Cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Muito interessante que aqui você tem um extrato do papel do espiritismo, né? Para que serve o espiritismo? Trazer iluminação e melhoria espiritual, né, moral para o homem. Para o homem, exatamente. Mais uma vez falando do nosso processo, né, evolutivo. Tem uma pessoa que vive, olha só, ela está falando para a gente estar juntos, ela não vê a hora. Parece, eu não estou falando parece para não ser abusada e está dando notícia, né? Mas que depois do carnaval vai ser presencial. Então, eu estou rezando, eu acho que vai ser tomara. incrível. Eu gosto muito da troca, né? Quando faz muita falta. Para quem está no online, vai continuar online, porque os cursos do salão, eles são transmitidos no YouTube, Facebook. Porque às vezes a pessoa também não está aqui, não tem condições. É interessante porque pode assistir de onde tiver. Pode continuar, exatamente. Então pode ir. Mas é legal, porque se alguém tiver uma pergunta aqui, às vezes é uma dúvida de quem está em casa e não quer mandar pergunta, mas a gente aqui ouvindo e respondendo, né? Sim. Então vamos lá, segunda pergunta. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia, né, que a gente está falando das ciências, e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Aí aqui a resposta de Emmanuel. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Ele divide, né? Isso é sensacional, pode ir. Muito. E agora, a psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e dos problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Porque é a biologia que acaba conseguindo comprovar que além da matéria, há determinadas energias extramateriais e cada vez mais a gente avança para essas descobertas, né? Tem um livro que até a Luzia já falou várias vezes, Conversando com as Plantas. Eu não lembro agora, com as árvores, alguma coisa assim, e que é um estudo de um cientista falando da interação com com as plantas, com o que ouvindo as plantas. Eu não lembro o nome do livro. Quer dizer, ele saiu de um campo e foi exatamente para esse. Ele aprofundou, ele sentiu, ele se sensibilizou, ele percebeu que havia uma comunicação entre eles, né? Uma relação. Olha aí, Deus. Olha aí a totalidade, né? É exatamente o que ele fala. Ó, no centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais profunda. Quanta beleza há nos ensinamentos. Quantas verdades para nos transformar. Quanta coisa, né? E cada vez mais, se a gente parar para ver, a ciência vem confirmando o que o Espiritismo trazia, Livro dos Espíritos, século retrasado, não foi século passado, século retrasado. E aí comprovando o poder da oração, o poder do pensamento sobre a matéria. Os livros do André Luiz, ele trazia e as pessoas não tinham a mínima noção. Peguem os livros de André Luiz, vê como é que ele relata determinados aparelhos na época que eram feitos para poder... Ele falava ali, recebia as mensagens, né, das preces, todo mundo recebendo. Ele já tinha o WhatsApp, né, gente, naquela época. Já tinha um WhatsApp naquela época e outra coisa, já tinha tablet. O tablet surgiu agora, tem pouco tempo, né? Porque 15 anos, começou há 10, 15 anos, mas ele relata na década de 50, 40 isso, né?
Exatamente, exatamente. E olha que interessante, né? Até agora a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas. Até agora, que eu digo, né? Isso década de 30 para 40. Né? As escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá, melhor dizendo, né? Ela vai voltar para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual. Ou seja, se a gente tem um enigma aqui da biologia, da física, da química, na verdade esses enigmas não é, são um apelo à realidade espiritual. É um chamado, né? É um chamado. O problema é que quando a nossa mente está tão embotada das suas verdades, das suas certezas, daquilo que é lógico, né? Daquilo que tem uma explicação óbvia, racional, eu não consigo enxergar a transcendência. Não dá. Por quê? Porque eu tenho uma parede aqui. Eu crio um obstáculo para tudo que é transcendental, para tudo que é sublime. Por quê? Na verdade, eu não quero me abrir para isso. Na verdade, eu me sinto frágil se eu me abrir para isso. Vão cair por terra as minhas certezas. Vão cair por terra aquela realidade que eu construí. Olha só como a nossa mente sabota esse processo de intimidade com a transcendência, né? Com Deus. Muito. E olha só, o que eu trouxe aqui, a gente falando sobre ciência, coloquei essa parte aí, que pode ter gente que é nova aqui, não é? E nunca ouviu falar desse documentário. Se você nunca ouviu falar desse documentário, assista para ontem esse documentário. Tem no YouTube, não tem, Dani? Tem no YouTube, ele é integral. Né? Tem umas partezinhas lá, mas coloca filme completo ou documentário completo. Aí tá lá, O Poder da Água, Masaru Emoto. Tá aí, vai ficar gravado também. Não deu para anotar agora, vai ficar gravado. Sempre no canal do Seja vai ter para vocês consultarem. Eles conseguem, né, o Masaru Emoto, através da sua pesquisa. Masaru Emoto, além de fotógrafo, era um cientista, né? É um cientista, é vivo, pelo que me parece ainda. É recente esse documentário, deve ter uns 10, 15 anos, recente, entre aspas, né? Não é uma coisa antiga. E é muito interessante, porque eles comprovam o poder da mente sobre a matéria, o poder da oração, o poder do pensamento sobre a matéria, né, que tem sobre a matéria. Então, como é que ele fez essa experiência? Lembra da experiência, Tati? Sim, do Masaru Emoto no metrô? Sim. É chocante ou não é chocante? É chocante. Chocante. A ciência comprovando que o espiritismo falava lá atrás. Que já fala há muito tempo, né? E o quanto ainda tem de negação, mesmo com a experiência, mesmo você pode ter certeza que várias pessoas viram a cara para isso. Falar, será? Isso é mentira. Por quê? Porque tá, como eu falei antes, embotado nas suas certezas. E aí, se você destruir essas defesas que eu construí aqui perante mim para eu viver a minha vida, eu posso me desequilibrar. Então, eu não quero ver nada disso. Exatamente. Resumindo, como é que ele fez? Uma das experiências, né? É a mais chocante. Ele foi no metrô de Tóquio, que é o mais movimentado do mundo, e ele separou 2 grupos lá com potes de água. Sei lá, 10 potes de água de um lado, onde ele colocava etiquetas com nomes que remetiam a bons sentimentos. Amor, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, Madre Teresa, enfim, paz, luz. E aí colocou num lado do corredor. Do outro lado do corredor grande, né, muita gente passando, do outro lado do corredor ele colocou etiquetas com nomes que levariam a sentimentos negativos, né, Hitler, ódio, vingança, enfim, e colocou do lado, sei lá, do lado esquerdo, não sei exatamente, mas de um lado palavras bonitas, do outro lado palavras que remetem aí a sentimentos e pensamentos ruins, pesados. No final do dia, ele separou essas 2 gamas aí de potes, né? E ele congelou e analisou os fragmentos ali da água, né? Analisou no microscópio a formação da água em relação àqueles potes que continham boas palavras e que remetiam a bons sentimentos. A pessoa passava pelo corredor, olhava ali amor, tinha um sentimento. Jesus Cristo tinha um bom sentimento. Passando para o outro lado, vendo ódio, vendo palavras de vingança, morte, tinha um sentimento, né, negativo. E aí, você vê quantas pessoas não passam, milhares de pessoas não passam ali naquela estação de Tóquio, era a principal, né, durante o dia. Então, ele conseguiu comprovar que a mente dessas pessoas e as emoções dessas pessoas projetadas naqueles potes com água faziam com que as moléculas de água sofressem uma alteração. Olha aí que interessante. Ódio, olha como é que ficava.
completamente Horrível, um lodo, disforme, né? Totalmente, um lodo, né? né? Parece até aquele piso lá, o chão do umbral de André Luiz no filme lá que a gente via, né? Que a gente viu do Nosso Lar. E o amor, olha só, parece um floco de neve daqueles filmes da Disney. Então, olha como o pensamento age na matéria. Sim. Isso é interessantíssimo. E uma outra experiência também muito forte foi com crianças falando palavras bonitas num potinho de um arroz que ele fez uma panela de arroz, pegou uma colher, botou num pote e uma segunda colher num segundo pote, 2 potes. Um pote era elogiado, as criancinhas chegavam todo dia lá, falavam, potinho de arroz, você é um arroz muito bonito, eu amo você. No outro pote de arroz, as crianças falavam, seu arroz feio, eu odeio você, você não presta para nada. Depois de dias, um arroz sendo elogiado e um outro potinho sendo xingado, longe um do outro, né? O arroz que tinha sido elogiado e amado estava praticamente em perfeitas condições. A maior parte do arroz é água, né? Um grãozinho ele incha. A outra parte lá de arroz, né? O outro pote que era xingado estava podre. Ninguém conseguia abrir mais o pote porque era uma podridão. Isso é muito forte, gente. Então, para pensar só como a ciência não comprova tudo isso que a gente está falando aqui. E você imagina essa força de pensamento no nosso corpo? Exatamente. Por quê? O nosso corpo é feito de quê? Aí aqui, antes da gente chegar nesse ponto, ó, olha só as moléculas de água, como reagem a determinados pensamentos e a determinadas vibrações. Pensamento é energia, energia vibra, e tudo vibra no universo. Né? Então, olha como o nosso pensamento e as nossas palavras agem na matéria. Ameaça de morte, agora, amor e admiração, olha que bonito. Antes de uma oração e depois de uma oração, gente. Olha como a água reage ao poder da oração. Um rio poluído e o heavy metal fica um negócio meio barra pesada também. Agora, o que a Tati falou? Imagina isso no nosso corpo. E olha só, água no nosso corpo, se a nossa mente ela altera as moléculas de água, e se o nosso corpo ele é feito aí de um percentual mais ou menos de 80 e poucos 86, 85% de água, nossa, imagina o que os nossos pensamentos não trazem para o nosso próprio corpo. Nossa. Se o pensamento é energia, se a energia ela altera a matéria, principalmente em relação às moléculas da água, imagina no nosso corpo. Olha, o nosso corpo tem 75% do cérebro de água, pulmões 86, coração 75, rins 83, fígado 86, sangue 81%. E músculo 75%. Gente, sente e chora. Vamos botar numa média de 80%. Imagina o que os nossos pensamentos, para o bem e para o mal, mas para o bem também. É claro. As orações. Por isso que tem até eu falei sobre o Décio Iandoli, que ele falando sobre estágios do cérebro, né? E ele coloca em 3 estágios, e o último ele é o que a gente é o momento que a gente vai estar mais iluminado, né? E que a gente ainda não consegue estar lá porque a gente está nesse processo evolutivo, a gente está no segundo. Mas mesmo no segundo eu posso visitar o terceiro. E para eu visitar o terceiro, nesses momentos de oração, meditação, fazer o bem, porque nessa hora eu estou proporcionando para o meu cérebro bons pensamentos, reflexões, atitudes que vão gerar benefícios em mim, né? Porque é bom fazer o bem. Você vê como você se sente quando você bem, né? Claro. Você está fazendo, você está atuando. E aí, nessa hora, você está o quê? Jogando tudo isso para o seu corpo. Claro. Né? E como ele colocou, a nossa ação na água é através da mente, através da palavra, do pensamento. Imagina só. Pô, a gente tem que estar todo dia fazendo bem, gente. Se a gente falando coisas positivas para um arroz que tem água na constituição, altera a constituição do arroz, os nossos pensamentos, eles saem do nosso corpo, né? Do nosso cérebro, que é um dínamo gerador de energia. Imagina no próprio corpo, que é o primeiro contato que o pensamento tem. Imagina aquela pessoa assim, eu não mereço, tudo dá errado comigo. Não, eu já entendi que a vida é isso mesmo. E geralmente essa pessoa que está assim, ela continua sempre na mesma sistemática. Até decidir mudar. Até decidir mudar. Mas enquanto não decide mudar, isso só piora o estado dela. Você vê que vai cada vez ficando pior. As reclamações são sempre piores. Às vezes você pensa, nossa, mas estava ruim, ficou pior ainda, né? E ficou pior. O que eu digo? Você pode ajudar? Sempre. A nossa função é ajudar. Mas tem pessoas que chegam num grau tão grande, não é, de perturbação, que ela não quer ajuda.
Ela quer alguém que sofra com ela aquele sofrimento. Exatamente. Por isso que ela chega e fala sobre aquele sofrimento, tentando arrastar você para o sofrimento. Ela não quer sair para a tua paz. Quando isso acontece, né, a gente tem que saber também o nosso limite. Em vez de procurar ajudar uma pessoa que, primeiro, ela tem que ter condições de ser ajudada e o interesse de ser ajudada, a gente é completamente ilícito se afastar para não nos deixarmos contaminar com esse tipo de energia. Exatamente. E a brecha vai vir. Se for para acontecer, se a pessoa realmente precisar dessa ajuda, a espiritualidade vai se organizar e a gente tem que estar lá presente. Exatamente. A questão é, você está de prontidão para poder ajudar sempre que necessário e preciso. Se a pessoa não quer ajuda, é porque não é preciso. Exatamente. Então, a gente não pode cavar o buraco junto com a pessoa e se jogar dentro do buraco. Exatamente, perfeito. Isso não é falta de caridade, não, pelo contrário. É a primeira caridade que a gente tem que ter também para conosco, né? O nosso alto amor. A gente tem sim que se proteger. Agora que eu vi quem era. Eu falei, quem é, gente? Denise. A gente precisa ser. Agora que eu vi, só vi só uma cabecinha assim, linda. Então, as máscaras também confundem. Exato, gente. Só vi só eu dou tchau para todo mundo, agora dá tchau para mim eu respondo. Eu também não consigo não sei quem saber quem. Agora, olha que livro interessante, né? Nesse contexto, por que eu trouxe também esse livro? Porque a gente está falando da biologia, a gente está falando da química e das descobertas, não é, do espiritismo em relação a essas ciências, né? Das confirmações, melhor dizendo, que a ciência trouxe das verdades que já tinham sido antes descortinadas desde o Livro dos Espíritos, desde antes por Jesus, né? Para se a gente for lá para trás, até de antes de Jesus, mas Jesus trouxe, Jesus falou, não é? Jesus sempre disse sobre o poder da oração. Sempre. Ele usava disso, né? Naquela hora que ele multiplica, o que ele está fazendo? É uma oração. Claro. Ele levanta o cesto, né? E ele multiplica para aquela multidão que está ali faminta. Ele faz uma oração ao Pai, ele pede. Lázaro, na situação da catalepsia. Exato. Ou da morte, né? Tem uma questão meio delicada aí, se ele teria morrido e ressuscitado, ou se era um processo cataléptico. Mas mesmo assim, sendo um ou sendo o outro, a providência que ele utilizou ali foi a oração. Ele descobriu por pensamento, né? Sobre a situação do Lázaro. Enfim, e várias outras questões. Mas aqui o Espiritismo trouxe de forma bem formal, bem estruturada, né? Científica e organizada por Kardec. E agora a nossa ciência materialista vem confirmando também o que o Espiritismo já trouxe. Aqui eu trouxe um livro que eu acho muito bacana, O Amor como Solução, né? Ele sempre é trabalhado aqui nas palestras, tem um mês específico, se eu não me engano, é em setembro, que vira e mexe, vários temas caem desse livro, O Amor como Solução. Livro maravilhoso, só ao nome você já tem uma ideia, né? O Amor como Solução. Sensacional. E olha só, capítulo 22, Doenças da Alma. De novo nesse contexto, né, do nosso pensamento e da biologia que pode ser alterada do nosso corpo em relação aos nossos pensamentos. Traz Joana, a educação da mente é a atividade do espírito que se comporta conforme o nível evolutivo em que se encontra, ampliando a capacidade de discernimento e de elucubração, ou fixando-se em vícios e falsas necessidades de comportamento. Olha só o que Joana traz como sendo a enfermidade. Enfermidade, portanto, é resultado de inarmonia das vibrações emitidas pelo ser pensante. Exatamente o que Masaru Emoto comprovou em relação ao poder do pensamento, exatamente o que Emmanuel já falava lá atrás. Olha só, enfermidade é o resultado de inarmonia das vibrações emitidas pelo ser pensante. Estão falando que parou no YouTube, vê? Não? De Porque repente, aqui para mim sumiu também. Da pessoa, né? Não, o meu sumiu também. É? Vamos dar uma olhadinha aqui, não sei se de repente parou, se vocês tem alguém conseguindo assistir a gente, manda uma mensagem, estou conseguindo ver. Não voltou. Tá, vou Vai falar. Reiniciar. Aí quando voltar avisa pra gente? Vai. A pessoa está cega escrevendo tudo. Essa parte aqui eu acho central. Essa aqui, Joana, é cirúrgica. Que ela traz aqui numa frase que é exatamente que eu dei não essa passagem. Mas esse contexto, né? Doença e enfermidade é a desarmonia, né? Inarmonia das vibrações emitidas pelo ser pensante. Essas ondas incessantes que partem do dínamo mental gerador interferem desde a concepção. Não é desde o nascimento, não. Desde a concepção. Desde quando o espírito começa a se ligar ali, não é? No ventre da mãe.
né, desde essa época, como instrumento fisiológico, gerando distúrbios psicológicos, psiquiátricos e orgânicos. Ou seja, toda a causa está na inarmonia das vibrações, toda. Não tem uma causa orgânica. Orgânica é o resultado. A minha aula foi complexidade das energias. E aí ela fala exatamente isso. Essa de hoje? Caramba, como é que faz o link, hein? Fiquei chocada. O quanto a gente, nós somos energia, né? E o quanto a gente não sabe usar as nossas energias. E o quanto isso, por não saber usar, né? A gente vai adoecendo o corpo. Aí ela traz a congestão e inibição. São as congestões, tá aqui. As congestões do... Cadê? Não quero não, obrigada. Isso aqui tem gosto de gelol, é bom. É? Peraí. Nunca comi gelol, mas... Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu falei assim, sei lá, negócio esquisito, com gosto de quê? Que eu falei pro meu marido. Ele, mas você já comeu sabonete? Tá? Com gosto de sabonete? Tô sentindo dele. Você já comeu sabonete, Tatiana? Eu falei, não. Tem um doce grego que parece, um negócio tipo de uma gelatina que parece sabão mesmo. Mas você sabe que tá com gosto de sabonete, Tatiana? Eu falei, sei lá, senti uma coisa estranha. Aí ela fala aqui, ó, dessa parte aí cadê? Eu sou o único responsável pelas dores que estou, as lesões que eu sofro, né? Ela fala foi muito legal a aula, cara. Mas quando acabar a aula, vou te falar, eu acho que eu dou um pum, apagou. Né? Eu fico um tempo assim, não passo. Acho que eu entrei nessa daqui e eu fiquei nessa daqui. Mas ela fala exatamente desse processo de energia, que nós somos uma energia, e essa energia, quanto mais a gente souber usá-la, ao invés da gente inibir e condensar dentro da gente, que é isso que vai gerando, né, os conflitos, sem trabalhá-los, eu passei por uma situação, uma discussão, aquilo ficou dentro de mim, sufoquei, guardei isso várias vezes. Isso vai estar condensando, está inibindo a energia. Essa energia, se você não der um jeito, que seja numa terapia, que seja... Mas que seja numa terapia, ou que seja desabafando com um amigo, ou você mesmo, se regulando, se vendo, fulano me machucou, eu não vou mais naquele determinado lugar, eu não quero mais me relacionar com aquela pessoa, eu não vou mais permitir que ela faça isso comigo, que aí você está transformando. Aí é a chance de você soltar. Ela fala, a gente tem que aprender a usar as energias que nós somos de forma adequada. Como a gente não sabe, é o que ela bota ali. A educação da mente, enquanto a mente não for educada, a gente está ferrado. Pois é. A gente está na mão de um barco sem capitão. Pois é, né? E exposto a tudo que é tipo de adversidade. Porque quando esses canais não fluem direito, essa energia, você cria pontos de é que nem uma pia entupida, né? Sim. Aqueles pontos de... Tem um nome, eu esqueci. Mas o que acontece? A energia não vai circular, mas ela vai se acumular. E ela vai sofrer mutações, de acordo com o teu pensamento, de acordo com o teu estado vibracional. Sim. E esses coágulos vão virar o quê? Provavelmente pode virar doença. Sim, o que ela diz? Quanto mais tempo você leva, mais ela vai se instalando. E o que acontece? Aquela doença, aquela coisa assim, tipo, era uma dor de cabeça. Só que aquilo foi continuando, foi se instalando. Vai ganhando uma dimensão maior. Oi. Voltou? Ah, tá. Olha, a gente voltou. Vocês estão vendo a gente aí? Vou até botar aqui. Voltamos. Vamos ver se todo mundo vai entrar. Tomara que voltem. Não sei se é essa aqui já. Só tem um assistindo, gente. Sou eu. Mas dá pra ver? Não, eu tô no outro ainda. Peraí, eu não entrei no novo. Peraí. Aqui. 6, estão entrando. Agora a gente está só no YouTube. Houve alguma questão aí, o Facebook baixou. Derrubaram a gente. E a gente nem falou nada, gente. A gente só, não falou nada. Quem falou foi Joana, foi Mano. A gente só repetiu que... Isso não é responsabilidade nossa. Vamos ver se a pessoa vai voltar, mas vamos continuar. Que coisa ver depois. Quer, de repente, entrar nessa questão já conjugando com essa parte do livro de mais cedo? Então, o Dani trouxe essa parte, né, do Amor como Solução? Ou Amor como Solução, capítulo 22. Como solução. E aí ela bota assim, a educação da mente é a atividade do espírito. Isso é importantíssimo. Educar a nossa mente. Joana fala isso o tempo todo. E não só Joana, Emmanuel, André Luiz. Você vai lendo os livros, você vai vendo que, na verdade,
o próprio Evangelho é uma quantidade de informações para que eu altere a minha conduta, para que eu me eduque, para que eu comece a ter mais noção daquilo, de valores mesmo, de virtudes. Por quê? Porque isso vai me libertar de dores. Aí ela continua, que se comporta conforme o nível evolutivo em que se encontra, ampliando a capacidade de discernimento e de elucubração, ou fixando-se em vícios e falsas necessidades de comportamento. Fantástico, porque eu vou estar aonde o meu grau evolutivo, no meu grau evolutivo. Então, se a vida está difícil, está complicado, depende de você mudar. Você tem que se dedicar ao seu processo. Você tem que se dedicar aos seus entendimentos. Senão, você vai continuar exatamente em vícios e falsas necessidades de comportamento. Sempre se vitimando, sempre se enganando, sempre botando a culpa nos outros. Sempre achando que preciso disso para ser feliz, preciso daquilo para ser feliz. Você precisa só de uma coisa, você. Que quando a gente olha e escolhe eu como meu objeto, eu mudo completamente. Enfermidade, portanto, é resultado de inarmonia das vibrações emitidas pelo ser pensante. Numa frase, ela definiu o que é doença. Olha, vocês estão aí falando sobre doença, sobre curas do corpo, né, da matéria, tem que ter mesmo, mas qual é a causa? Qual é a inarmonia causa das vibrações. Exato. E aí, quando a gente, no curso anterior, né, que a gente fez agora, foi o autodescobrimento, a Joana, ela começa o capítulo com complexidade das energias. E que energia é essa? Complexidade da energia, não lembro se é bem esse o nome. Eu acho que é isso. E o que ela está falando ali? Que energia é essa? Sou eu. Né? E eu sou uma energia e estou emanando o tempo todo energia. O que essa energia é? Né? Como é que ela está no meu corpo? De que forma eu deixo ela fluir? Eu deixo ela fluir? Eu permaneço em dores, em lamentações, em desequilíbrios que vão gerar fulcros energéticos desequilibrantes, que vão começar a se instalar processos de doença. Foi exatamente o que o Masaru Emoto mostrou, que através de um pensamento desequilibrado, eu começo a desarmonizar as minhas células. Elas começam a entrar num estado de desequilíbrio, de desajuste. E isso as destrói. Então, olha só, é a minha célula, é o meu corpo. Ele está inundado disso. Eu preciso, então, fortalecer os meus pensamentos, dar para ele potências divinas, né? Vibrações, conhecimentos que vão dar para essa água toda que eu tenho no meu corpo, né? Vamos botar assim como o Masaru Emoto botou, equilíbrio, força, perseverança, fé, crescimento, desejo de conquistas. Olha, eu transformando tudo. Olha, eu dando uma qualidade de vida melhor. E ela continua. Essas ondas incessantes que partem do dínamo mental gerador. Então, olha só, dínamo mental gerador. O espírito, ele pensa, a minha mente projeta no meu corpo, ela gera, olha só isso, interferem desde a concepção no instrumento fisiológico, gerando distúrbios psicológicos, psiquiátricos e orgânicos. Por que nós vemos tantas pessoas com tantos transtornos, com tantos desequilíbrios, com tantas dores? Não dá para falar assim, o século da depressão, é o século do não sei o quê. Por quê? O que isso está dizendo de nós? O que isso está falando do que eu ando fazendo da minha vida? É isso que ela está provocando a gente aqui. Todo o arcabouço celular movimenta-se no molde semimaterial do perispírito, que é o modelo organizador biológico. Sensacional, está registrado. Eu ainda registro no meu perispírito, está tudo registrado ali. Eu, às vezes, são tantos dardos que a gente envia, né, Dani? E eu ainda potencializo, porque aí eu vou e me junto com o Dani. Aí o Dani também é aquele que adora falar, reclamar, se lamuriar. Juntou os dois, nossa, é o desequilíbrio em pessoa, a dupla maravilhosa. Que afeta o nosso perispírito e, consequentemente, afeta o nosso corpo material, porque um é consequência do outro. E afeta fora. O ambiente, está tudo interligado. E aí eu digo que a minha casa está desequilibrada, que está tudo ruim, que meu emprego... Mas você já parou para pensar o que você anda fazendo nesses lugares? Porque eu vou viver aquilo que eu sou. Né? Exatamente, exatamente. Aí olha só, isso que a Tati está falando, né? Já que Joana falou do perispírito, a gente coloca aqui essa figura, né? Mas é uma coisa
só ilustrativa, né? Uma imagem só meramente ilustrativa. A gente sabe que há diversas camadas, mas essas são as principais, né? Então, o nosso corpo físico, ele é ligado ao perispírito pelo duplo etérico. Só que, se a gente for parar para pensar, todo o núcleo, inclusive gerador do nosso corpo físico, começa no espírito, que molda o nosso perispírito e depois, obviamente, né, numa encarnação, vem a gerar o nosso corpo material. Então, o nosso corpo material é a expressão de uma necessidade espiritual. Não só necessidade, mas também reflexo de um estágio espiritual que nós temos. Isso é muito interessante, porque tem um livro, esse livro se não me engano, é Nas Fronteiras da Loucura, o livro que fala sobre um episódio de licantropia, não é ele? Onde um espírito tão embrutecido, mas tão embrutecido com raiva, com ódio, com vingança, ou seja, com sentimentos que nos ligam mais ao reino animal do que ao reino hominal, que deveria ser racional, né? Ele acaba moldando isso daí já um espírito, uma pessoa, né? Já no reino hominal, ele acabou por transfigurar o seu perispírito no plano espiritual e essa raiva toda fazia com que o seu perispírito se moldasse numa forma de um lobo, se eu não me engano. Ou, se não era de um lobo... Era lobo mesmo. Era um lobo, né? Se não era um lobo, era um gorila de tão embrutecido, mas eu acho que era um animal que demonstrava realmente muita força, não é? E que tinha ali um instinto ainda muito aflorado. Então, se eu não me engano, era um lobo. E as pessoas até se chocavam, né? Pô, como é que pode? É um lobo ou é uma pessoa? E aí a gente não sabe como é que surgem as lendas, né, do lobisomem, então onde é que isso daí é da imaginação mesmo, ou se vem lá do plano espiritual para cá. Mas a ideia é essa, né? São essas as camadas. Sim. A Vivian perguntou aqui... Existem sintomas físicos, não é isso? Existem sintomas... você pode formatar melhor, assim, o que você quer dizer, assim, sintomas físicos? De quê, né? De doença? É isso que você quer? Coloca aqui pra gente e aí a gente continua, tá? Por favor. E aqui, continuando, né? Só o finalzinho aí desse capítulo, eu peguei uma parte final, tem mais coisa, o capítulo é bem grande, né? Joana continua. As enfermidades da alma podem ser assinaladas como egoísmo, ambição, prepotência, orgulho, soberba, ódio e ciúme, ressentimento e vilania de caráter, ou seja, as doenças da alma que geram as doenças do corpo estão aqui. Nossa, é muito forte, gente. Olha só, presta atenção no seu egoísmo, na sua ambição, na sua prepotência, no seu orgulho, na soberba, no seu ódio, no seu ciúme, no ressentimento. Dá uma olhadinha na vilania de caráter. Ah, mas eu não tenho nada disso, Tati. Que isso? Uma pessoa do bem. Tem certeza? Uma pessoa do bem pode sentir isso tudo também. Porque isso tudo faz parte da gente. O problema não é sentir, o problema é negar. Porque às vezes a pessoa faz um negócio com você que te machuca e que você fica realmente com muita raiva dela, que você fica realmente desejando se vingar. Mas se você não aciona isso, não entende, não ressignifica, esse desejo vai se condensar dentro de você, formando um campo, um fulcro, como a gente falou, energético, de desequilíbrio, e que ali vai se condensando energias pesadas, e no seu pensamento você está tentando se vingar sempre. Só que no desejo de vingança, o primeiro que se machuca é a pessoa. Mas se eu não tenho nem consciência disso, porque eu nego, porque isso é feio, porque eu não tenho como resolver. Na verdade, a gente não tem que negar nada, a gente tem que entender por que eu estou sentindo isso, por que ela me fez sentir tanta raiva, por que aquela determinada situação me tirou, por que foi acionado meu orgulho, minha soberba naquele momento, né? E esse ressentimento que diz de mim, eu sou ressentida, é assim mesmo. Não pode ser, não é para ser. E essa ambição desenfreada, mas não tem que ter ambição? Sim, desenfreada não, é desequilíbrio. A gente ir... Ambição é progresso. Você vai ambicionar ser uma pessoa melhor, você vai ambicionar, tudo bem, gerar um conforto maior para sua família. Agora, o que a Tati colocou é esse desequilíbrio, é a ambição desenfreada. Eu busco atingir os meus objetivos naquela mentalidade maquiavélica, né? De Maquiavel, que os fins justificam os meios. Eu vou fazer qualquer coisa para alcançar esses fins, para poder satisfazer a minha ambição. Aí é que é o problema. Sim. Ela botou aqui a pergunta. Sintomas físicos seriam uma pessoa sentir muito forte em casa mesmo, não estando
aí pessoalmente. Sinto forte apneal, dor no braço. Essa sensação aflorada, eu não entendi bem. Pode ser um registro do ambiente, eu acho que é isso. Será que fisicamente, não sei se essa foi a pergunta, né? Mas fisicamente eu consigo registrar o ambiente no qual eu estou inserido? Com certeza. Sim, a gente reage a todo momento com o ambiente. Com certeza. Até porque, olha só, médium, aquela história, mas eu não sou médium. Médium todos somos. Nós temos alguma sensibilidade. E uma dessas é exatamente essa. É eu sentir o ambiente. Eu entro num lugar, nossa, estranho, ou uma felicidade, ou alguma coisa estranha naquele momento, um medo, ou uma tristeza me invadiu, eu não sei o que é, pode ser que seja sofrimento ali, ou um desencarnado em sofrimento, né? E aí, nessas horas, a gente deve entrar em oração, chamar o nosso anjo protetor, pedir ao nosso mentor, pedir a Joana, porque a gente vai logo para a gente grande. É Jesus, que tenha piedade de se tiver algum espírito ali desencarnado, em sofrimento. É só você chama, pede a espiritualidade, porque às vezes como você sentiu, como nada é por acaso, você pode ser a porta do auxílio. Sim. E se você souber direcionar, e é isso que faz a gente ser consciente, ser muito mais útil, né, para a espiritualidade, é orar. Ora, não é seu, pede para Jesus envolver você, envolver qualquer espírito que possa estar ali em sofrimento, faz uma oração com o seu coração e vamos embora. E é normal sentir, porque nós somos médiuns, né? Faz parte. Exatamente. Olha, e aqui, né, sobre esses sentimentos mórbidos, né, prepotência, orgulho, sobre tudo isso que a Tati já falou. Sentimentos esses mórbidos emitem o quê? Contínuas ondas de malquerença. Aquela história, nosso sentimento vai gerar uma onda energética que vai vibrar numa determinada frequência, né? Então, ondas de malquerença, de presunção, de falso poder, que elas fazem o quê? Desarticulam as memórias das células. As células são perfeitas, elas são feitas para poder trocarem energia entre si, não é? Para poder realizarem a homeostase, ou seja, estarem sempre em equilíbrio. Nós, deliberadamente ou não, desequilibramos essa energia das células, não é? E aí acabamos gerando essas enfermidades, não só emocionais, psicológicas, como também físicas. Olha só, esses sentimentos desarticulam as memórias das células, facultando o surgimento de patologias físicas, emocionais e psíquicas necessitadas de reharmonização. Tudo vibra no universo. Olha que interessante aqui, então, é só lembrar dessa cena, né? Sentimentos bons, um pensamento de oração, de amor, de solidariedade, vai deixar a gente aqui nessa figurinha aqui, né? O nosso corpo vai estar vibrando de forma completamente simétrica, né? A energia vai estar circulando bem. Olha que coisa linda do amor. Olha depois de uma oração, né? Do amor em cima. Amor e admiração. Olha a oração. Agora olha ameaça de morte, ódio, vingança, tudo vai ficar mais ou menos assim. O que você quer colocar dentro do teu corpo? Você quer que a sua célula, ela tenha ali moléculas que pareçam aqui, com essa daqui, né, depois de uma oração, amor e admiração, ou você quer que ela fique desse jeito? É isso aqui que você quer colocar para o teu corpo? Dani, sabe que eu acho que é interessante também pensar que, assim, como ele botou aqui, tem momentos que a gente passa pela vida que são tumultuados, né? São dolorosos. E a gente, às vezes, como eu falei antes, fica com raiva, fica triste, fica magoado, pensa mal do outro. O interessante é que quando eu ganho esse conhecimento o que eu posso fazer? Eu posso escolher. Ou eu permaneço nesse lugar aqui de jogar mais dardos ainda dentro de mim, ou quando eu percebo que eu estou assim, eu vou em busca de algo que me ajude a superar essa situação e me tire desse lugar de lamentação e tristeza, porque aí eu tô me socorrendo. Eu não tô, a gente não pode ficar, não fica aí, não faz isso, porque senão a gente não tá acolhendo. Isso é passado. Hoje a gente acolhe e o conhecimento é para isso, para que eu possa entender e agir, né, com uma forma mais consciente. Exatamente. E muito mais poderosa. Exatamente. Então, vai ter dias que eu vou estar com as células daquele jeito, mas eu posso mudar. É isso que ele disse. Sim. Automaticamente. Então, uma oração, o Dani botou ali, uma oração, alguém que eu ame muito, então eu vou ver, porque essa pessoa eu sei que vai me dar amor, eu sei que ela vai me acolher, e ali eu vou conseguir consolo, conforto. Um bom sentimento, um contato com um animalzinho que te deixa feliz. Vai gerar uma organização celular. Exatamente. Então, olha as ferramentas. E olha só aqui, essa parte ainda. Ó, sempre que o mestre era solicitado a curar alguém, ele curava, mas perguntava se a pessoa realmente queria ser curada. Não, ele é incrível. E logo na sequência, o que Jesus falava?
logo depois de curar, né, restaurar-lhe a saúde, falava Sim. contra os fatores geradores dos gravames, falando o seguinte: vai e não peque mais. Resumindo aqui, vai e não erra de novo. Por quê? Exatamente. Esse teu mal físico foi causado por você mesmo. Se você errar de novo, vai voltar. Como a maior parte de quem foi curado voltou pior. Volta pior. A maior parte dos que foram curados por Jesus depois voltaram a ter aquelas enfermidades. Aí você pensa assim, por que será que volta pior, né? Porque volta com a culpa. Porque quando eu vejo que voltou e eu sinto que eu fui responsável, essa dor, ela é difícil, ela é dilacerante, ela é pesada e ela machuca. Tem muitos relatos, eu não lembro se foi nos livros do Chico, se eu soubesse, muitas pessoas que desencarnavam e que quando chegava na realidade e tinha consciência daquilo que era para ter sido feito e percebe que não fez nada daquilo, é como se se sentisse assim, que quanto tempo perdido. Quantas possibilidades de ser feliz eu perdi na ilusão, em busca de coisas vazias, ou na raiva, né? Nos ressentimentos que só me botavam. Então, isso é muito importante a gente entender, né, Dani? Eu acho que é extremamente importante. Claro. Né? E aqui, enfim, passando já para esse próximo slide, que já faltam 5 minutinhos para acabar, eu queria muito mostrar esse slide para vocês, né? Porque a gente está falando aqui de biologia e também de ciência e espiritismo. Ou seja, quando a gente fala de ciência e espiritismo, também a gente fala sobre o poder da mente, o poder da oração. E esse médico, Carl Simonton, que ele foi oncologista, salvo engano, ele já é desencarnado recentemente, né? E ele fez uma pesquisa demonstrando o poder curativo da prece, né? E olha só, isso aqui é extraído do livro dele, que eu vou até mostrar a capa aí, está disponível, se não me engano, ainda para compra, né? Pelas plataformas aí digitais. Em livrarias eu nunca vi, mas vocês conseguem encontrar essa literatura. Olha o que ele falou: continuar a ignorar o papel da mente e das emoções na recuperação, ele, cientista da matéria, né? Apesar das provas médicas que já existem, é uma forma de charlatanismo. Ele fala, olha, desconsiderar o poder da mente e da oração no processo de cura é um charlatanismo, olhar só para o lado da alopatia, só para o lado da indústria que gera riqueza com os remédios. Não estou falando que os remédios não são importantes, são importantíssimos, mas você desconsiderar essa participação, né, do indivíduo no seu processo de cura, né? Então seria uma forma de charlatanismo. Olha como ele é forte. Pois estaremos ignorando técnicas que já deram as suas provas. A questão atual não é de saber se a mente influencia, né, juntamente com as emoções, o resultado final do tratamento. Agora, isso já foi comprovado. Agora, o importante é saber como direcioná-las para que influenciem o resultado do tratamento de uma maneira mais eficiente. Como eu vou me utilizar disso, né? Eu já sei que funciona. Qual é a melhor técnica para aplicar isso? Então, eu coloquei aí a fonte, depois dei uma olhada, né? E aqui, olha só o que ele fez. Um livro, e a esposa dele também fez, Carl Simonton e Stephanie Simonton, né? Com a vida de novo. Nesse livro tem vários relatos e técnicas muito interessantes, né? Vários relatos e técnicas de meditação e de oração num processo de cura de pacientes com câncer, e a maioria em estágio terminal. Olha como é interessante. E um outro livro da esposa dele, né? A Família e a Cura. O método Simonton, que ele desenvolveu nesse primeiro livro, né? Para famílias que enfrentam uma doença. Porque se uma pessoa está doente, a família toda também. Quem fala muito disso é o De Luca, né? Aquele palestrante, Carlos, eu esqueci agora, fugiu o nome dele. Ele é até juiz do trabalho. Ele é muito... Nossa, as palestras dele, ele foca muito... Carlos De Luca, não? Eu acho que é. A gente conhece ele como De Luca mesmo. Então, ele foca muito nessa parte, eu acho que ele trabalhava até na parte do centro espírita. Tem vários dele, eu sou totalmente fã. E não sei porque que fugiu o nome dele, mas se você botar De Luca, você vai saber quem é. Palestrante espírita, vai aparecer. E assim, ele trabalha muito. Eu já vi uma palestra dele, eu acho que foi até aqui, ele falando sobre o atendimento dele em atendimento fraterno, e ele falava muito com as pessoas que estavam com câncer. E nossa, é incrível ele falando exatamente isso, que ele tratava essa parte, ele fazia com que a pessoa pensasse diferente, né? Peraí, tem uma pergunta? Não estava aparecendo para mim. Não está aparecendo, acho. Falar um pouco. Peraí. Professores.
Poderiam falar um pouco mais sobre o perispírito, sua composição, e ele pode influenciar na matéria? Gratidão. Thaís, olha só, podemos falar, mas hoje não dá mais, mas semana que vem a gente pode até falar, né? Vamos deixar já anotado para a gente trazer alguma coisa sobre perispírito. Porque eu acho que é muito importante mesmo. Mas já sendo categórico, pode influenciar? Não. É determinante para a matéria. É determinante. É determinante. Não tem como não influenciar, essa que é a questão. Mas a gente vai explicar por quê. Então, na semana que vem a gente começa, a gente vai falar um pouco sobre o perispírito e aí a gente parte para... Claro. Essa parte eu acho que só para a gente poder rematar, que a gente já entra na próxima pergunta, né? Para poder rematar. Sim. Olha só, eu trouxe uma publicação científica do ano de 2005, inclusive, né? Que fala sobre esse estudo do Carl Simonton, né? E da esposa dele. Os autores partiram da premissa de que uma doença não é simplesmente um fato físico, mas um problema que diz respeito à pessoa como um todo, não apenas do corpo, mas também as emoções e a mente. Os estados emocional e mental têm uma função importante, tanto no que diz respeito à suscetibilidade da doença, incluindo o quê? O câncer. Como na recuperação de qualquer doença. Uma participação ativa e positiva pode influenciar a doença, o resultado do tratamento e a qualidade de vida da pessoa. Olha que interessante. A mente pode eliminar a doença, da mesma forma que criou. Se a mente criou a doença, pode eliminar. A mente, o corpo e as emoções são um sistema unitário. Ao se afetar um, estaremos afetando todos os outros. A recuperação torna-se facilitada ao mobilizarmos a pessoa como um todo em direção à saúde. Níveis elevados de estresse emocional, isso é somatização pura, né? Aumentam a suscetibilidade de doenças. Eu vou falar uma coisa, eu estou muito chocada com essa aula, porque tem tudo a ver com o autodescobrimento que a gente deu antes. Então, se você quer saber um pouco mais, assiste a aula que a gente deu antes, autodescobrimento de agora, foi antes dessa aqui, porque está falando exatamente sobre isso. Energia, o nosso corpo, o processo de doença, o quanto a gente é responsável. E se duas aulas foram canalizadas para esse tema, não é à toa. Não é à toa. Joana é terrível, tá? A Tati vai fazer oração, peço até desculpa por conta do horário, gente. Eu só peço também uma gentileza, né? A gente está vivendo um momento muito triste, principalmente, né, com a questão que aconteceu em Petrópolis tem 2 dias. Eu tenho muitos amigos lá, eu cheguei a morar na cidade, eu fiquei extremamente preocupado e a gente fica realmente muito emocionado e abalado emocionalmente. Por mais que a gente saiba que está tudo sob o controle de Deus, eu acredito que o poder da oração nesses momentos, né, de tristeza e de desespero que essas pessoas lá encontram, ele é fundamental. A gente está falando tanto aqui de oração, a gente está falando tanto de amparo, então eu vou pedir a todos, né, se puderem nos acompanhar em pensamento, para gerar um canal de energia positivo lá para a cidade de Petrópolis, para vítimas. Eu, particularmente, fico muito mexido quando as crianças sofrem. E há notícias lá, amigos meus passaram que tem crianças já há 2 dias que os pais não foram buscar ainda, e a gente sabe provavelmente por que não foram, né? Então é tudo tão triste que só agora, nesse momento, oração e Deus para poder ajudar essas pessoas. Tá bom? Jesus, nosso mestre, querida irmã Joana, gostaríamos, Senhor, de primeiro agradecer por essa tarde de iluminação, de conhecimento, agradecendo a oportunidade que nos dá, Mestre, bendita, e pedindo por todas essas almas que desencarnaram, por todos esses espíritos que foram arrebatados, que a espiritualidade, por suas mãos, Senhor, possa socorrer a cada um que foi retirado daqui, fechando o seu ciclo terrestre, retornando para a pátria espiritual. Ó Jesus, nosso Mestre amado, ajuda-nos a compreender os momentos que passamos, ajuda-nos a ser úteis, a aprendermos, Mestre, junto a Ti, para que deixemos a dor de lado, para que saibamos viver em harmonia, para que a espiritualidade ilumine nossos caminhos, Senhor, que saibamos fazer a nossa parte e sermos gratos por essa doutrina que consola, que conforta e que ensina. Muito obrigada, Jesus. Querida irmã Joana, agradecemos e pedimos, cuida dele, Senhor, cuida de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, gente.